Bom, nós não decoramos IP, certo? Nós não decoramos que o IP do Google é 172.217.28.14 e esse IP ainda, ele hoje é esse IP, amanhã pode ser outro, não importa, tá? Que é pior ainda. Então, nós geralmente decoramos o nome de coisas, né? Então, a ied.com.br, a google.com.br. Bom, vamos lá. Outlook.com, né? Então, nós decoramos nomes, beleza? Alguma coisa tem que traduzir. Então, tem que ter um catálogo em algum lugar no mundo que traduz esses nomes no endereço IP de 32 bits. Qual é o problema? Você já imaginou se toda a comunicação mundial fosse para um lugar para perguntar qual é o endereço IP? Bom, não funcionaria. Inclusive, no livro do Tenable, já de redes de computadores, ele fala lá no capítulo de camada de aplicação, tá? Que vai ser, acho, capítulo 7, por ali, 8. Ele fala assim, ó, a internet e o serviço de nomes, no caso do DNS, só deram certo porque é distribuído. Porque se fosse centralizado não ia dar certo. Ele fala isso em 1994. Pense como eram as redes em 1994. Compare hoje, 2026. Então, pense bem. Então, é natural que nós temos que ter esses... Desculpe, engasguei aqui. Resolvedores de nomes. Caramba, quase que o rato roeu a roupa do rei de Roma. Legal? Então, nós temos um tal de resolver na máquina, que é quem vai fazer esse resolver. E ele se conecta a serviços, e esses serviços, naturalmente, eles trazem dados. Beleza? Que é o endereço IP. Beleza? Deixa eu só fazer um teste aqui. Eu tô com um teste em andamento. Pelo que eu tô vendo, meu teste tá aqui, pariu. Vamos lá. Então, nós temos alguns lugares para pôr essas informações, tá? No Network Interfaces, como vimos até então na aula anterior, ou no resolve.conf. Deixa eu abrir aqui um Linux, tá? Deixa eu limpar ele aqui. ETC, resolve. Cara, eu tô de madrugada gravando essas aulas, cara. Tá? A importância de se ter essas aulas entrando, né? Para terminar logo esse curso, para vocês tirarem o certificado de vocês, né? Então vamos lá, cara. Vamos adentrar a madrugada aí. Curta, sempre compartilha esse canal, galera. Sério mesmo. Tá vendo ali? Esse resolve.conf é um arquivo muito dinâmico, gente. Esse arquivo ele é um arquivo muito dinâmico e ele pode ser modificado. Beleza? Uma das fontes que leva dados para ele é o próprio, né, o Network Interfaces que nós colocamos aqui, ó. Aqui, ó. DNS Time Servers, tá? Ele é um dos caras que é consultado para levar dados aqui para dentro. Como eu estou no Cubes, o Cubes ele é todo chatinho, ele tem um próprio serviço de nomes dentro dele. No livro de hacker, lá, você vai procurar um capítulo que vai falar sobre um protocolo chamado DNS. Lá no livro de hacker eu trago muitas opções de DNS. DNS para anonimato, DNS para segurança, DNS para as empresas, DNS criptografado, DNS não criptografado, tá tudo lá. Mas você aprende a criar um servidor dentro de uma empresa, ou seja, o normal. O hacker não é um cara normal, né? Mas vamos lá. O normal de uma empresa seria esse capítulo 20 aqui, ó, que vocês vão aprender comigo, tá? Então, dá para instalar internamente aqui. No meu caso, se você olhar, o Cubes que eu utilizo, né, ele já tem um servidor embutido, cara. Ele já tem um servidor embutido. Então, por isso que você está vendo IP aqui, IP de LANs aqui, ó. IP de LANs da minha própria infraestrutura. Beleza? Você pode adicionar, por que não? Mas esse arquivo pode voltar, tá? Bom, sudo nano ipc resolve.conf. Legal? Você poderia colocar name server 1.1.1.1, tá querendo um monte de briga, 8.8.8, 4.4.4 é melhor, 4.9.9.9.9 é melhor,
Cara, tô longe das brigas, cara. Legal? Eu tô no paz e amor. 1.1.1.1 da Cloudflare, tá, galera? O Cloudflare tem um serviço clássico, igual foi colocado aqui. O Cloudflare também tem um serviço de DNS criptografado. O clássico é não criptografado texto plano na internet. Tá? Isso o DNS clássico. O não clássico ele é criptografado, só que ele é muito mais lento. A Cloudflare tem os dois serviços, beleza? Em portas diferentes. Igual tá lá no livro de hacker, beleza? Você pode pôr quantos você quiser, tá? Ele vai bater lá e vai achar, tá? Bom, name server IPs, dá para você colocar search no domain e colocar um domínio dentro da sua infraestrutura, que você vai ver lá no capítulo 20, tá? Bom, e você, naturalmente, você consegue programar essas coisas, você consegue resolver nomes. Nós temos comandos, tá? Comando dig é um comando para você fazer essa tradução. O comando nslookup também. Mas já vou explicar sobre eles. Aqui, então, eu fiz um exemplo para vocês, tá? Onde você pesquisa por ied.com.br. Get host by name. Lembrando que nós temos que estar com o pacote ARPA. Olha só o ARPA aqui, hein, galera? Clássico nome, hein? ARPA IP versão 4, tá? Porque aí o IP de 32 bits foi feito para a ARPANET. Para a ARPANET ainda. Beleza? Bom, então, naturalmente, get host by name, e aí ele vai lá e procura, e aqui eu faço uma busca pelos apelidos. Pelos apelidos, né? Nomes, IPs de retorno. Então, assim que você, em um programa em C++, você consegue resolver o nome e obter um endereço IP. Beleza? Importando o NET e NET versão 4 do projeto ARPANET. Tá? Coleguinha! Bom, aqui é como você consegue obter o endereço IP versão 4. Aqui ele traz apelidos, traz várias coisas, tá? Várias informações. Vamos colocar. Traz todas as informações. Aqui você consegue extrair exatamente o endereço. Exatamente o endereço. Que é muito semelhante ao comando nslookup. Tá? Bom, aqui não vai funcionar porque eu estou sem internet nessa máquina. Seria assim, nslookup, por exemplo, google.com, certo? Bom, se você coloca assim, ele vai utilizar o quê? Ele vai utilizar o seu arquivo de resolve, tá? Cat etc resolve.conf. Então, ele vai vir aqui, o nslookup vai vir aqui no primeiro registro, vai bater e vai tentar localizar o endereço IP, beleza? Se não der, ele vai para esse, se não der, ele vai para esse. Tranquilo? Ele não faz join não, tá, galera? Ele não faz join não, ele vai em sequência ali. Por isso nós colocamos o que nós mais acreditamos, que é o primário, o secundário e foda-se Lândia. Deu merda. Entenderam? Espero que não dê merda. Mas você também pode chegar assim e falar, não, pô, eu quero que você busque o google.com na Quad 9, né, que é um outro serviço de DNS, que não está nem na minha lista ali. Então, ele viria lá. Seria a mesma coisa para o DIG. DIG. O DIG faz a mesma coisa, igualzinho. Tá? O nslookup aparece em mais distribuições. O DIG aparece em menos distribuições. Mas o DIG aparece nas distribuições da galera que mais contribui para o mundo Linux. Então, é muito comum você ver DIG, mas o que você mais vai encontrar é o nslookup. Legal? Inclusive, o próprio Windows tem o nslookup. Você pode chamar o nslookup sem nenhum parâmetro. Então, ele abre no modo terminal, tipo um promptzinho. Eu não gosto. Eu só entro aqui quando eu dou aula, porque o que eu executo mesmo é como eu mostrei ali no terminal. Tipo assim, ó, nslookup. Isso aqui é opção, tá, galera? Opção. No capítulo 20, eu explico que tem vários tipos de endereços.
de name server, endereço de hosts, tá? Endereços reversos. Então, você teria que ver, talvez nem deveria estar aqui isso que eu grifei, beleza? Você tem um comando chamado RUIS, tá? O RUIS, você consegue localizar um endereço muito específico numa grande base de dados de domínios no mundo, cara. Muito usado aqui pela galera de pentest. Todo cara de pentester utiliza. Problema. O RUIS, ele costuma dar ban. Ele costuma dar ban, tá, galera? Se você colocar isso num laço, buscando trocentos mil domínios, você vai receber um ban. O seu endereço IP vai receber um ban. Por isso que quando eu utilizo o RUIS num laço fudido, eu contrato proxies, que aí é caro pra porra, tá? Um grupo de proxyzinhos assim, uns enderecinhos assim, dá $10, cara. É pesado o preço. Tem muita VPN que é mais barato que proxy. Beleza? Você também pode fazer uma busca por um host, tá? Olha só, host e o name. Eu uso no capítulo 20 para testar se está tudo funcionando. E o serviço de nomes, ele não serve para você localizar uma máquina, desculpe, um endereço IP pelo nome de uma máquina na internet. Você também consegue colocar com que, como assim, que sua empresa, tá, as máquinas lá de dentro tivessem um nome. E aí você, pelo nome da máquina, você, né, saberia o IP daquela máquina interna da empresa. Exemplo, imagine impressora. Então você tem impressora do diretor, tá? Do seu diretor lá do seu setor. Então seria print diretor. Seria o nome. E aí nós lá, no capítulo 20, eu mostro, cadastramos que o print lá do diretor, a print da diretora, impressora lá, tem o IP 192.168.0.5, por exemplo. Entende? Então, nós conseguimos também fazer uma busca dentro da empresa. Mas, para isso, nós temos que fazer o capítulo 20, que é o que é feito no capítulo 20 e ele é provado lá no capítulo 20. Legal? Bom, mas essa distribuição de IPs pelo mundo é complicada. Conforme eu falei para vocês, é distribuído. Se é distribuído, bom, você tem que ler o livro negro do Tenable. O livro negro do Tenable, capítulo que fala sobre distribuição de dados, ele vai ser bem categórico. Olha, é comum em sistemas distribuídos você nunca trabalhar, né, com todos os nós contendo a mesma informação. Sempre vai ter um nó com uma informação defasada ou uma nova informação. Beleza? Está escrito isso lá. Então, se esse negócio de tradução de nomes, ied.com.br, google.com, ele é descentralizado, ele tem que ter canais de distribuição de aprendizado por esses data centers, né? Por isso que eu utilizo 1.1.1.1, o 8888 e o 4444, 9999 para poder fazer o aprendizado. Esses são grandes data centers que conseguem consolidar esses dados com mais rapidez. Se você está falando para mim anonimato, segurança e tudo mais, devo alertar sobre o capítulo de DNS do livro de hack. Vai lá e lê. E aí eu explico como você deixar essa coisa mais segura, beleza? Mais anônima. Bom, aqui eu tenho um serviço chamado DNS Checker. Eu consigo colocar um endereço ali, um domínio, e ele me traz os endereços IPs. Ou seja, imagine então que se você tivesse então lá no Canadá, certo? E você tentasse entrar no site ied.com, você cairia no... Cara, eu peguei um péssimo exemplo. Eu deveria ter pego o do Google. Faz você agora na sua casa. Entre num site chamado DNS Checker. Pode pesquisar no Google mesmo. Você vai entrar nesse site aí. Coloque google.com. Você vai ver que alguns países dão um IP, em outros países dão outros IPs. Às vezes, até dentro do mesmo país, como Estados Unidos, dão IPs diferentes.
porque eles descentralizam o processamento. Tá? Além disso, ainda existe uma tal de replicação. Sempre que você contrata um novo .com.br, vamos imaginar que você é brasileiro, você contrata aqui no Brasil, certo? A registro.br, né, que é da CertBR, ela vai propagar o seu novo domínio, e isso vai demorar 4 horas para propagar para o mundo inteiro que um novo domínio foi concebido, né, que alguém pagou um novo domínio. Vamos colocar assim. Olha o dig, aí é de .com.br, como eu não coloquei, né, qual é a fonte, ele pega da minha máquina local, que está no resolve.conf, conforme eu já expliquei. Beleza? Você pode colocar o @888 ou colocar ele aqui para trás, tá? E você consegue focar naquele server para retornar o teu domínio. Beleza? Da mesma forma seria o NSLookup. Até o nosso próximo vídeo, onde eu vou falar sobre nomes de hosts, um arquivo muito importante. Até mais, tchau!